Olá, estamos aqui continuando com as nossas reflexões aqui pela TV Alfa e Ômega. E eu sou a Darley, da equipe pastoral da Igreja Batista de Vila Mariana. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um exercício espiritual que é fundamental para que tenhamos uma vida cristã saudável, para que tenhamos uma espiritualidade autêntica e profunda. Alguns chamam esse exercício de hora silenciosa, outros o chamam de momento devocional, devocional diário, café com Deus, momento com Deus, enfim, há vários nomes para esse mesmo exercício. E de que consiste esse exercício? Na verdade, não existe uma regra de como a gente deve proceder nesse momento devocional. Do que consiste esse momento devocional? Na verdade, não existe uma regra de como é que a gente deve aproveitar o tempo durante a nossa hora silenciosa, durante o nosso momento devocional. No entanto, há algumas sugestões do que é que pode ser feito. Mas antes de dizer o que podemos fazer nesse momento devocional, deixe-me mostrar para você que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, a quem a gente segue, que nos serve de exemplo para todas as coisas, ele praticava o exercício de parar e estar a sós com o Pai. Observe, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 15 e versículo 16, dizem o seguinte: porém, o que se dizia a seu respeito, ou a respeito de Jesus, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Veja, apesar de toda a repercussão de seu ministério, o Senhor Jesus fazia questão de se afastar de todo mundo de vez em quando, para estar a sós com o Pai em oração. E ele fazia isso com certa frequência. No capítulo seguinte, versículo 12, diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Isso antes da escolha dos apóstolos, estava ele lá orando também ao Senhor. Ele sabia que precisava desse exercício. E no capítulo 9, ainda de Lucas, versículo 18, está registrado assim: estando ele orando à parte ou sozinho, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? De novo, antes da famosa grande confissão de Pedro, onde Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, antes de Pedro dizer em alto e bom som que uns diziam ser Cristo Elias, ou então qualquer outro dos profetas, mas ele era o Cristo de Deus. Antes dessa grande confissão de Pedro, o Senhor Jesus também estava à parte orando. Enfim, era um exercício regular na vida do Mestre. Ele sabia da importância de pararmos e estar a sós com Deus. E eu quero sugerir aqui o que é que podemos fazer no momento devocional. Como eu disse, não há uma regra, mas em algumas ocasiões você pode simplesmente parar e ficar a sós diante do Senhor, falando a Ele. De vez em quando silenciar e deixar que Ele coloque o seu mundo interior em ordem. Em outras ocasiões você pode ler um texto bíblico e pensar sobre o texto, procurar entender o texto e o significado desse texto e como aplicar ele para a sua vida. Em outras ocasiões você pode até mesmo cantar uma música de louvor a Deus, um hino de louvor ao Senhor. Enfim, você pode fazer isso no seu quarto, sentado na cama ou ajoelhado. Você pode fazer isso andando num parque. Enfim, não tem uma regra, não tem um local obrigatório. O local que for mais propício naquele dia. Não existe uma posição do corpo obrigatória também. Pode ser deitado, ajoelhado, sentado, andando. Enfim, o importante é que você separe esse tempo para estar a sós com o Senhor. Quanto tempo? Não existe uma quantidade de tempo obrigatório. O mais importante é que você aproveite bem esse momento. Pode ser 5 minutos, 10, 15, meia hora, 1 hora, enfim, 2 horas, não tem uma regra. Há dias que você
terá um tempo maior, outro dia você fará num tempo menor. O importante é que seja feito com frequência. O ideal é todos os dias. Mas se você não conseguir fazer todos os dias, que não demore muito, que não seja um espaço de tempo muito longo entre um e outro devocional. É importante que nós façamos isso com frequência, porque por meio desse exercício, nós colocamos o nosso mundo interior em ordem. Nossos ouvidos ficam mais sensíveis para perceber a voz, a direção do Senhor. Nós somos fortalecidos por Deus para vencer as tentações. Por meio desse exercício a gente aprende mais acerca das Sagradas Escrituras. Nós podemos interceder por outras pessoas e oração produz resultados reais. Enfim, é um exercício que nos ajuda a estarmos mais alinhados com o Senhor. E lembre-se, o nosso mundo interior é como a nossa casa. Se a casa ficar muito tempo sem ser limpa, a sujeira vai se acumulando. E quanto mais tempo ficamos sem colocar a casa em ordem, ela vai ficando mais suja, e chega um momento que aquela sujeira interna começa a se refletir externamente. Do mesmo modo é o seu coração, é o meu coração. Se nós não cuidarmos, não colocarmos ele em ordem, a desordem interior começa a se refletir nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas escolhas, na vida profissional, nos relacionamentos. A sujeira interna se reflete externamente. Portanto, leve isso a sério. Separe tempo regularmente para estar a sós com o Senhor, para que Ele te ajude a colocar o seu mundo interior em ordem. E assim, o seu interior ordenado, alinhado com a vontade de Deus, vai se refletir em toda a sua vida e as pessoas verão em você a imagem do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a ter essa autodisciplina de separar um tempo regularmente para estar a sós com o Senhor. Deus nos abençoe.